Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Rogo que sintam-se bem e coloquem o pensamento naquilo que vieram buscar no encontro de hoje. A reflexão dessa semana é sobre o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não vim destruir a lei. Para começarmos o nosso entendimento, é importante que nós tenhamos o conceito, o significado do que é essa palavra lei. Pesquisando em dicionários, em livros específicos, temos que lei, ela significa leituras, interpretações, códigos, artigos que seguimos para o bem comum. São normas, regras comum a um determinado povo, a um determinado público. As leis humanas, as leis dos povos, elas são variáveis, porque elas são específicas dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado povo, dentro de uma determinada época. Assim, a humanidade já passou, né, já teve algumas leis na sua caminhada. Qual foi a primeira lei que nós temos registro, que a gente consegue identificar? Nós temos, a partir dos 10 mandamentos, a primeira lei que a gente tem como entendimento. A partir daquele momento em que Moisés, a partir da sua mediunidade, recebe de Deus aqueles 10 pré-requisitos, e ele grava ali naquela pedra, nós temos ali o registro da primeira lei dos homens. E esses 10 mandamentos, a gente pode ainda refletir sobre eles, né? Eles são comuns e muitos a gente tem ainda envolvidos, né? A gente tem já incorporados na nossa caminhada. Rapidamente, os 10 mandamentos são eles, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amar a Deus sobre todas as coisas, a gente pode refletir se ainda a gente faz isso ou se a gente não faz o contrário. Se a gente não ama todas as coisas para depois amar a Deus. Muitas vezes, né, a gente faz o movimento inverso. E quando a gente diz, né, colocar Deus sobre todas as coisas, é colocar Deus acima de tudo e de todos. Acima, inclusive, de nós mesmos. Nós, muitas vezes, queremos que a nossa opinião, né, seja a que vale. Né? A nossa ação tem que ser a correta. Né? Muitas vezes, a gente acha que o que a gente pensa e o que a gente fala é o correto e tem que ser dessa forma. Mas, às vezes, as coisas não ocorrem como a gente gostaria, né? Da forma que a gente acha que deveria ser. Porque só Deus sabe o que é melhor para nós. Só Ele conhece e tem o que naquele momento é importante para nós. Então, às vezes, algumas coisas não saem como a gente gostaria, porque mais adiante a gente vai entender o porquê disso. Isso nos serve de aprendizado, de desenvolvimento na nossa caminhada. Devemos colocar Deus sempre no nosso cotidiano, na nossa vida. Não unicamente no momento de um problema, no momento de uma dor, no dia que eu venho aqui na casa espírita, ou no momento da oração. Mas Deus deve estar conosco em todas as nossas caminhadas, né? Nas 24 horas por dia. Se eu venho, né, e coloco Deus né, no momento que eu estou passando por alguma dificuldade, e eu não incorporo, eu passo por aquilo e quando eu passo eu esqueço. Eu esqueço de Deus, eu deixo de vir na casa espírita, eu volto a fazer os mesmos erros que eu tinha antes. E aí pode ser que eu caia de novo em outros problemas, eu venha de novo a buscar ajuda, porque eu ainda não aprendi, eu ainda não absorvi os ensinamentos que ele me traz. Então, é importante, né, amarmos a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é o que diz: não tomareis em vão o nome de Deus. Aqui nós sabemos, né, que não devemos colocar o nome de Deus, usar o nome de Deus em vão, né? Isso é destruir a lei.
O terceiro mandamento fala do lembrai de santificar o dia de sábado. Aqui, bem específico, uma questão de costume naquela época, né? Mas na livre interpretação, é importante que nós tenhamos um momento também de gratidão, né? De gratidão para com Deus pela obra que Ele fez, que é a construção, né, desse universo. E também pela oportunidade que nós temos de estar aqui, né, agora, contribuindo, né, para a evolução, contribuindo para com esse progresso do universo, né? Então, que possamos ter também um momento de contemplação e de reverência para com Deus por toda a sua obra. O quarto mandamento diz para honrar nosso pai e nossa mãe. Aqui, né, sabemos do respeito e da força que os pais têm para conosco, né? Então, importante esse reconhecimento da figura do pai e da mãe, né, na nossa caminhada. A partir do quinto mandamento, nós temos aqui uma instrução, né? São afirmações, são imposições colocadas muito ligadas ao nosso impulso do ter. Esses 10 mandamentos, eles foram colocados, eles foram, né, tidos há 1.300 anos antes de Cristo. Então, os povos naquele contexto eram povos muito brutos, eram povos que tinham muito, né, a questão do instinto. Então, aqui vem seis negativas, vem 6 orientações bem diretas, porque eles eram acostumados né, a resolver um problema muito na força. Então, o que diz esses últimos 6 mandamentos, né? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não desejarás a mulher do próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem seu servo ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Então, aqui são formas, né? São até formas da gente se relacionar, da gente estar bem entre o grupo que a gente estaria convivendo, né, entre os povos ali, e também para nós nos sentirmos bem, né, para nós não criarmos nenhum embaraço, nenhum mal-estar interno. Então, vem esses últimos 6 mandamentos aqui. Se refletirmos, né, vemos o quanto ainda esses mandamentos estão presentes no nosso dia a dia. Depois desses 10 mandamentos, nós tivemos aqui, né, a primeira, a gente tem a primeira revelação, e depois nós vemos a vinda do Cristo aqui nesse plano, que é a segunda revelação, como nós chamamos, como nós temos. E aí vem a frase, né, que ele diz: eu não vim aqui destruir a lei. Que lei era essa? Aquela lei que Moisés trouxe, né? Então, ele não veio aqui destruir aquela lei, esses 10 mandamentos, mas ele veio aqui confirmar, ele veio aqui edificar, ele veio contribuir para que essas leis fossem colocadas em prática. Os povos ali, eles conheciam aquela lei, mas eles não colocavam ainda em prática. E foi isso que a vinda do Cristo aqui nesse plano propiciou. Cristo, em toda a sua caminhada, ele trouxe um exemplo de amor, de bondade, de humildade nas suas relações e no seu exemplo. Ele mostrou aos seres que a verdadeira vida, ela não está aqui na terra, mas ela está no reino dos céus. E ele reuniu, né, aqueles 10 mandamentos em uma única lei. A gente diz que é a lei universal. Qual é essa lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele conservou o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ele colocou amar ao próximo como a si mesmo. Então, da gente agir para com o próximo da forma que eu gostaria que agissem comigo. Então, todas as leis estão contidas nessa única frase. Tá? Quando Jesus partiu, ele disse que ele ia mandar o Consolador prometido.
E aí, depois de 18 séculos, depois de 1800 anos, nós vemos nascer no Centro Cultural do Mundo, na França, naquele momento, o surgimento de uma doutrina, que é o surgimento da doutrina espírita. E a doutrina espírita ali, depois criou força em todo mundo, e ela trouxe o esclarecimento, ela revelou aos homens esse poder, né, essa relação do mundo espiritual e a sua interface com o mundo físico. Nós conseguimos, a partir do espiritismo, termos maior clareza da onde viemos, para onde vamos e qual é o nosso papel aqui neste plano. Nós conseguimos esclarecer fatos que antes a gente tinha como fatos sobrenaturais, fatos fantásticos, maravilhosos, a partir da consciência do espiritismo. Né? Sabemos que, a partir desse conhecimento, que há vida além da vida. Sabemos da comunicação dos espíritos para conosco. Sabemos da importância dos médiuns na comunicação dos espíritos para com este plano. Sabemos da interação, da força deles. Sabemos do nosso papel. Somos um grãozinho, né? Um grãozinho de areia, mas que aos poucos vai construindo uma grande montanha. Se formos ver, pequenos animaizinhos têm força para mobilizar e para mexer um grande continente. Sabemos que temos um papel aqui de fazermos com que esse universo progrida, com que a gente se desenvolva e avance. Então, com o Espiritismo, nós temos aqui o alicerce em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Especialmente ciência e religião, a gente vê com grande enfoque, porque até então esses 2 itens eles não se falavam, eles eram distantes. Ciência e religião são 2 alavancas da inteligência humana. Nós temos aqui, hoje, a ciência muito mais considerando as leis espirituais, né, a religião considerando as leis orgânicas, né, do mundo, da matéria, do corpo físico, e isso faz com que tenhamos um entendimento maior, né, dos planos como um todo, alicerçados também com a filosofia, que nos dá um entendimento, né, esse estudo do porquê. E juntos estamos nesse momento da construção, né, da vinda de uma nova era. O que é essa nova era? Né? É um momento em que nós vamos ver aí muito mais um enfoque nas questões morais do que materiais. Esse momento, né, nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Um momento todo especial. E que nós temos a graça, né, a oportunidade de fazermos parte desse momento. Então, que possamos nós também contribuirmos para essa lei de avanço, essa lei de evolução que o universo agora nos chama para estar participando. Vemos, então, irmãos, que temos na nossa caminhada enquanto humanidade, no mínimo 3 leis, né? A lei que foi colocada pelos mandamentos lá com Moisés, a lei de Jesus, né, que trouxe aqui a lei universal, e agora as leis com o Espiritismo. E seguimos avançando, né? Então, que possamos ser propagadores, que possamos ser pessoas, agentes de mudança, né? Contribuindo para que essa lei seja absorvida da melhor forma possível, né? Em todos os povos, na nossa caminhada como um todo. Então, é um pouquinho disso que fala o capítulo 1º do Evangelho, né? Não vim destruir a lei, certo? Espero ter contribuído com vocês. Tenham todos uma boa semana. Fiquem todos com Deus e que assim seja.